Olá, aluno do sexto ano! Seja bem-vindo à Estação Educação. Sou a professora Andréa Gomes e juntos vamos aprender um pouquinho mais de história. Não vamos perder tempo e vamos logo começar. E para começar, eu quero que você me responda algumas perguntas. Olha só, você já passou muito tempo sem energia elétrica? E o que você faria se morasse em um lugar que não tivesse supermercado, padaria, hein? Tivesse nada disso. Tenho certeza que você não ia gostar nada. Acertei? Então, claro, né, que mesmo com tantos avanços tecnológicos, ainda encontramos pessoas que não têm acesso ao mínimo, você acredita? Ao mínimo mesmo, como moradia, saneamento básico e até mesmo luz elétrica. Verdade. Você sabia que ainda existe pessoas que não têm luz elétrica, que a gente sempre acha que é fundamental, né? Então, mas agora eu vou falar dos primeiros grupos humanos que aqui viveram. Sim, eles não tinham, gente, acesso a nada disso que eu falei para você. Não tinha. Na verdade, eles sobreviviam da caça e também de colher o alimento, né? O próprio alimento, né? Que eles produziam. Não havia iFoods, energia elétrica, nenhuma das praticidades de hoje, tá? Mas eu preparei um vídeo bem legal que vai falar de uma forma bem clara sobre isso que eu comecei a falar com você. Então, preste atenção nesse vídeo. Vamos falar sobre a descoberta que mudou a humanidade. Se você falou que foi o fogo, acertou. Sim, o fogo. Olha, o homem primitivo, ele andava pela floresta quando de repente ele viu um raio cair sobre a árvore e a árvore começou a queimar. Então, ele chegou bem pertinho e achou até engraçado. Meu Deus, se escondeu? Sim, ele tá com medo. Que negócio é esse? Vou ficar escondido. Não, eu vou voltar. Vou encarar de frente. Mas o que será isso? Uau, minha barba! Eu senti algo acontecendo com a minha barba. Ela está queimando. Ela está sendo destruída. Vou me esconder do inimigo. Ficarei aqui escondido. Será que tem alguém aí? Oi, tem alguém aí? Estou armado. Eu vou acabar com você. Acertei. Ué, ele pegou a minha lança. Vou pegar minha lança de volta. Vem aqui, minha lança. Solta. A minha lança está sendo destruída. Sim, a minha lança pegou um pedaço do inimigo. Eu gostei disso. Olha que divertido. Essa coisa quente agora tá comigo. Tá na minha lança. Olha que legal. Tudo que eu estou tocando está ficando com um pedaço do inimigo. Sim, está queimando. Que coisa! O que será isso? Agora, onde eu toco, começa a destruir. Tudo está queimando. Que legal! Eu vou voltar para minha caverna e vou ficar lá escondido. E assim o homem descobriu o fogo e aos pouquinhos foi aprendendo a utilizar no seu dia a dia. Depois dessa descoberta, tudo mudou. Vamos ver quais foram essas mudanças na aula de hoje. Continue de olho na telinha porque a aula continua. E como o vídeo disse, é para ficar de olho mesmo, porque ainda temos muito que aprender na aula de hoje.
E vamos, né, começar entendendo como o homem aprendeu a produzir o fogo. Porque o raio caía, né, como você observou no vídeo, pegava fogo na floresta, mas depois apagava. Ele precisava saber como fazer esse fogo aparecer. Estamos falando da era do Paleolítico, tá? Não esquece não. Entre 1 e 2 milhões de anos atrás, faz muito tempo, né? Nessa época, como vimos no filme, o homem morava nas cavernas e se vestia de peles de animais. Sua comunicação, né, e a linguagem era apenas através dos desenhos feitos nas paredes das cavernas, né, que eram as pinturas rupestres, e desses desenhos, através desses desenhos, eles conseguiam ali, né, se comunicar, deixar registrado o seu dia a dia. Mas você vai perceber que o fogo, quando ele começa a ter esse domínio sobre o fogo, a vida, né, vai mudar completamente. Olha só, o Homo erectus, que já tinha um raciocínio mais evoluído, tá? Ele descobriu que se fizesse fricção entre duas pedras, tá? Esfregando bem forte uma na outra, ele conseguiria produzir faísca. E que se colocado depois, né, em um lugar de fácil combustão, pegaria fogo. Então, assim, não foi uma coisa de uma hora para outra não, tá? Claro que isso levou tempo, levou a questão da observação, né? Ele observava o fogo caindo na árvore, né? O raio caindo na árvore, pegava fogo, então ele sabia, como você assistiu no filme, que aquilo era quente, né? Quando ele tocava e começava a tocar em outros objetos que tudo pegava fogo, você reparou no filme, no filminho? Então, era isso que ele precisava, né? Ele precisava ter esse domínio para quando ele precisasse daquele fogo, ele também fazia aquele fogo aparecer, né? Então, foi através dessa fricção das pedras que ele começa a ter o domínio sobre o fogo. Convido você para analisar comigo alguns slides. Assim, você vai entender melhor o tema da nossa aula. Então, vamos lá. Como a descoberta do fogo mudou tudo que conhecemos? Antes de nós, seres humanos, termos ido ao espaço sideral, descoberto a lâmpada ou até mesmo inventado a roda, descobrimos como fazer fogo. Ou seja, nenhuma sequer tecnologia poderia ser inventada, né, se um primata há alguns anos, né, muitos anos, não tivesse descoberto como fazer esse poderoso elemento da natureza se manifestar, né? Nada seria possível. 4 espécies de humanos atrás, nós não éramos tão diferentes assim de outros primatas. Tínhamos quantidades surpreendentes de pelos, escalávamos árvores com facilidade e andávamos em pequenos grupos. Os especialistas buscaram analisar as mudanças graduais de como os hominídeos se pareciam e como viviam para tentar chegar a qual dos nossos ancestrais foi o primeiro a ter domínio do fogo. Bom, como eu disse já anteriormente, o fogo ele deixa poucas evidências, né? E saber quando realmente começou a ser utilizado não foi e nunca será uma tarefa fácil, né, para os nossos historiadores. Então vamos lá. Quando falamos da importância que o fogo teve no nosso desenvolvimento, não estamos exagerando. A principal vantagem foi poder cozinhar os alimentos, né? Ao cozinhar os alimentos, as toxinas também eram removidas, evitando assim doenças. Olha só, vou falar mais um pouquinho sobre isso com você. Olha só, quando se cozinha o alimento, né, o fogo ele quebra, né, de uma forma bem mais tranquila para falar para você, o fogo ele quebra a comida, tornando-a mais fácil, né, de mastigar.
né, e de ser ingerida. Você sabia, né, só de uma forma de curiosidade mesmo, que os nossos antepassados, eles levavam horas, mas não é nem uma, nem duas, nem três, não, levavam horas e horas mastigando um pedacinho de carne. Porque eles, antes do fogo, eles comiam, era cru, né? Então, imagina, pegava ali um pedaço de javali e ficava horas, até aquilo se desmanchar um pouco, né? Ou ficar mais macio e poder engolir e não fazer mal. Porque se tenta engolir um pedaço de carne sem mastigar, no mínimo vai morrer engasgado, né? Então, eles ficavam ali horas e horas mastigando e sem contar, né, que ali também ia todas as calorias do corpo, né? Toda a energia, né, melhor dizendo, toda a energia era gasta ali só na mastigação, tá? Agora, quando você cozinha, né, o alimento, o calor, né, faz com que as moléculas, né, nos alimentos elas se dividam em menores, né, vai ficando cada vez menor. Então, quando você cozinha o alimento, você está poupando energia do seu corpo. O tempo que você ia ficar ali mastigando, o fogo já fez isso, né? Porque ele já dividiu ali o alimento em vários pedacinhos, né? E você consegue digerir, né, melhor. Então, isso também fez com que ele tivesse mais tempo para fazer outras coisas. Ou seja, eu não preciso perder tanto tempo mastigando, né? No momento que eu estou aqui, no lugar de estar mastigando, eu vou estar pensando em outras coisas, tá certo? Então, é isso que eu quero que você entenda, o quanto que o fogo trouxe benefício para a evolução do ser humano, né? Como que ele foi importante para a gente. Outro benefício do fogo é que eles nos mantêm aquecidos. Isso é muito importante, né? Outra função do fogo. Imagina naquele período, naquela época, onde o frio intenso, principalmente dentro da caverna, onde o frio era muito mais intenso, o quanto que o fogo não trouxe um conforto maior, né, para eles. Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas, isto é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos e de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Esse período, chamado de pré-história, foi dividido em dois momentos importantes, né? Em dois importantes momentos. Então vamos lá, esses momentos aqui, essa divisão é muito importante, tá? Olha só, aqui nós temos o período Paleolítico e o período Neolítico. Primeiro vamos falar do Paleolítico. O homem vive daquilo que a natureza lhe dá. Foi nesse período que houve a descoberta do fogo, né, o uso do fogo, e comunidades de caçadores-coletores. Então, essas são aí as características. A característica maior desse período paleolítico é o nomadismo. O que quer dizer isso? Eles não tinham um lugar fixo para morar. Então, eles acabavam o alimento naquele lugar, eles iam para o outro. Então, eles não tinham ali uma morada fixa, tá? Neolítico. O homem produz aquilo que consome. Surgimento da agricultura e domesticação de animais. Comunidades de agricultores e pastores. Uma característica, né, importante é o sedentarismo. No período neolítico, o homem já passa a ter um lugar fixo, tá certo? Ele já passa a plantar, a colher, então isso possibilita que ele permaneça naquele mesmo lugar. Agora, nós vamos para a atividade. Chegou o momento de mostrar para mim que você aprendeu. Vamos lá, então, para as atividades de hoje? Vamos, então, para os exercícios. Primeira pergunta. Pesquise no dicionário e registre o significado das palavras nomadismo e sedentarismo. Pega o dicionário aí na sua casa e faz uma pesquisa rápida, tá bom? Tira o print porque logo em seguida eu já vou dar a resposta. Vamos ver então aqui se você acertou.
Nomadismo é a prática dos povos nômades, ou seja, que não tem uma habitação fixa. Cada período está, em um lugar. Falei sobre isso. Que vivem permanentemente mudando de lugar. Isso é nomadismo. Agora, sedentarismo. Professora, como que eu vou saber a diferença? Pensa assim, olha, sedentário. O que é uma pessoa sedentária? A pessoa sedentária é aquela que fica paradinha no lugar, não gosta de sair. Então, você já vai começar aprendendo. Por quê? O sedentarismo, ele fazia referência ao estabelecimento definitivo de uma comunidade humana num determinado lugar. Ou seja, nesse período aqui no sedentarismo, não havia mais a necessidade dos seres humanos estarem mudando de lugar. Então, eles já tinham domínio da agricultura, do fogo, então eles permaneciam num lugar, tá certo? Então, essa é a diferença. Vamos para o próximo? Os seres humanos do Paleolítico. Eu quero que você preste atenção para ver qual é a característica aí no Paleolítico. Eles eram nômades. Letra B, eram sedentários. Letra C, praticavam o comércio. Ou letra D, praticavam a metalurgia com ouro. Vamos lá? No Paleolítico eles eram... Vamos lá? E acertou. Quem falou que eles eram nômades? Muito bem. Ou seja, não tinha um lugar fixo para morar. Próximo. Perguntinha de número 3. Os seres humanos do Neolítico. Letra A, eram nômades. Letra B, praticavam o comércio. Letra C, eram agricultores e pastores. Letrinha D, praticavam a indústria. E aí? Já sabe? Que rápido! Eram agricultores e pastores. Que bom que você acertou tudo! Olha só, se prepare, preste atenção, porque é hora da revisão. A aula de hoje pegou fogo! Brincadeirinha! É porque hoje a professora falou como a descoberta do fogo mudou a vida humana aqui na Terra. Diferente dos dias atuais, os primeiros grupos humanos sobreviviam da caça e de colher seu próprio alimento. Não havia a praticidade da comida congelada, iFoods e energia elétrica. Uma importante descoberta do período pré-histórico foi conseguir produzir o fogo. Foi flexionando uma pedra na outra que o homem começou a produzir faíscas e assim ter o domínio sobre o fogo. Agora, ele poderia cozinhar seus alimentos, se aquecer, espantar os animais e assim ter uma vida mais longa. Essa descoberta se deu no período chamado Paleolítico, onde o homem era o nômade, ou seja, não tinha um lugar fixo para morar. Viviam daquilo que a natureza lhe dava, eram caçadores-coletores e aprenderam a usar o fogo. O homem passou a ser sedentário, ter um lugar fixo para morar, no período que chamamos de Neolítico, onde agora ele produz seu alimento e aprendeu a plantar, tornando-se assim agricultores e pastores. Esses foram os pontos principais. Anota tudo, viu? Tchauzinho! Nossa aula acabou. Espero poder ter contribuído com o seu aprendizado. Tchauzinho!